Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Viver e Entender. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de pragas de jardim. Eu vou mostrar para vocês uma situação que está acontecendo aqui no meu jardim com uma das minhas plantas. E também vou passar para vocês uma receitinha caseira que vai evitar que coisas assim aconteçam com as plantas de vocês. Se vocês já se interessaram pelo vídeo, peço humildemente que se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, comentem, compartilhem. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Venho aqui agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, que estão curtindo. O nosso conteúdo está atingindo mais pessoas, isso é muito bom, é muito bacana poder contar com cada um de vocês aqui. Muito obrigado, pessoal. A ausência da evidência não significa evidência da ausência. Esta frase pertence ao astrofísico norte-americano Carl Sagan. E se você gostou da frase, deixe sua sugestão de frase que ela poderá ser lida nos próximos vídeos. Então vamos lá, pessoal. O que está acontecendo? Hoje pela manhã, ao fazer aquela inspeção rotineira no meu jardim, eu me deparei com uma situação um tanto desagradável, digamos assim. Eu coloquei meus olhos nessa muda aqui que vocês estão vendo de flor da fortuna e notei que ela estava sendo vítima do ataque de algumas pragas. Até no início eu achei que eram pulgões pretos. Em outro momento eu achei que fossem ovos de rã. Mas quando eu comecei a analisar a situação das folhas da planta, eu já trabalhei com a possibilidade de uma infestação de lagartas. Essas folhas aqui que vocês estão vendo comidas e destroçadas, elas já deixam fortes indícios, de presença de lagartas. E realmente, ao analisar e trabalhar com essa possibilidade, eu tive a certeza de que eu estava lidando com esse tipo de situação. Esses pontinhos pretos aqui que vocês estão vendo são ovos de borboleta. As borboletas escolheram essa planta aqui como berçário para as lagartas. Para falarmos a respeito dessa praga, nós precisamos entender primeiro como tudo funciona. O ciclo da borboleta funciona em 4 etapas. Na primeira destas 4 etapas, ocorre o acasalamento e postura dos ovos. Na segunda etapa, ocorre a eclosão e transformação desses ovos em larva, ou lagarta, como conhecemos. Na terceira etapa, ocorre a transformação dessa lagarta em pupa, ou seja, o casulo. E na quarta etapa, ocorre a transformação dessa pupa, desse casulo, em imago, ou seja, a borboleta adulta. A borboleta ela possui a sua relevância na natureza, como diversas outras espécies, e só para citar alguns exemplos aqui. Ela ajuda na polinização de algumas espécies de planta e também elas servem de alimento para outras espécies, como lagartos, aranhas e pássaros, por exemplo. Quando ocorre uma reprodução em larga escala, de uma espécie, e essa reprodução não é controlada, fica fora de controle, ela acaba se tornando uma praga. Um bom exemplo disso, como vocês podem notar pelas ruas, talvez na cidade de vocês também tenha, é a questão dos pombos. Os pombos, eles se reproduzem em grande quantidade e se reproduzem fora de controle, o que acabou se transformando em uma praga urbana, como nós bem sabemos. No caso da borboleta, o ciclo de vida dela é curto, ela vive apenas algumas semanas. Neste tempo curto de vida, elas se alimentam, polinizam e se acasalam. Ao terminarem o seu processo de acasalamento, elas procuram plantas que sejam favoráveis para o desenvolvimento das larvas e depositam seus ovos em plantas selecionadas por elas, com folhas que servirão de alimento para estas larvas. Os ovos, eles não são sempre da mesma cor, eles apresentam variações de cor conforme a espécie e eles eclodem num período de 3 a 5 dias. Dos ovos, como vocês bem sabem, nascem as larvas, que conhecemos como lagartas. Essas lagartas elas têm um só objetivo, que é comer insaciavelmente para crescerem e evoluírem para a próxima etapa.
A próxima etapa do ciclo é a pupa, que conhecemos popularmente como casulo, e tem uma duração média de 7 a 8 dias. Após esta etapa, ela atinge a fase adulta, chamada de imago, e repete esse ciclo novamente. Agora eu vou aproximar a minha câmera e mostrar para vocês o tipo de estrago que essas lagartas são capazes de fazer. Como vocês podem ver, a planta está cheia de ovos de borboleta, né, que posteriormente vão eclodir, se transformar em lagartas. As folhas estão todas comidas, todas destroçadas. A planta é uma planta jovem e já está, infelizmente, sofrendo com esse tipo de situação. No meio das folhas aqui, existe uma lagarta escondida. Agora não é possível visualizar, mas no momento em que aplicarmos o inseticida caseiro, nós vamos tirar ela do esconderijo. E o que fazer para evitar que coisas assim aconteçam nas plantas de vocês? Eu tenho 2 dicas básicas. A primeira delas é a inspeção, é o cuidado, né? É aquela averiguação diária ou sempre que possível em cada uma das plantas para ver se não existe nenhuma alteração, né? Nenhum indício de pragas que venham a afetar o jardim. Na segunda delas é a aplicação de inseticidas, sejam caseiros ou sejam aqueles inseticidas vendidos no mercado. Vocês vão ter que fazer testes e descobrirem qual a melhor opção para ser utilizada aí no caso de vocês. Se vocês detectarem uma situação parecida com essa minha aqui no jardim de vocês, o primeiro passo é remover essa planta das proximidades das demais e fazer a aplicação do inseticida nela separadamente. Também, posteriormente, vocês vão fazer a aplicação dos inseticidas nas outras plantas, mas removam essa planta que está em um estado mais vulnerável das demais, para que isso não acabe contaminando, espalhando esses ovos aí para outras plantas que estão próximas. Então nós vamos agora falar um pouquinho a respeito dos 3 ingredientes que vão compor a nossa receita caseira de inseticida. Os 3 ingredientes são básicos, são normalmente encontrados dentro de nossas residências. São eles o vinagre, o detergente neutro e a água. São somente esses 3 ingredientes. Esse inseticida caseiro ele serve também para outros tipos de pragas, não só para as lagartas, mas também para pulgões, cochonilhas, por exemplo. Existem vários outros tipos de inseticidas, outras receitas caseiras também. Existem também no mercado várias opções de inseticidas para controle de pragas. Vocês aí terão que fazer uma pesquisa, fazer um garimpo para encontrar a melhor solução para o problema que vocês estão enfrentando. Eu vou falar um pouquinho a respeito do que cada um desses ingredientes é capaz de fazer. O vinagre nós vamos utilizar pela sua ação antibactericida, então ele deve ser o vinagre de álcool, de vinho ou de maçã. O detergente deve ser o detergente neutro. Então nós vamos utilizar o detergente neutro pelo fato de que ele não possui substâncias tóxicas ao meio ambiente. E por fim, nós vamos utilizar a água para diluir estes 2 ingredientes. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado falando a respeito das propriedades do vinagre e do detergente neutro, vocês podem pedir nos comentários, que se eu tiver um grande número de pedidos, eu vou trazer para vocês essas informações. Após a mistura destes ingredientes, o nosso inseticida caseiro já está pronto. Vocês podem colocar em um borrifador essa solução e aplicar diretamente nas folhas da planta. Percebam a eficácia da aplicação do nosso inseticida caseiro. A lagarta já está saindo do esconderijo dela, já está sofrendo com a aplicação desse inseticida, e eu tenho certeza que não teremos mais esse problema com esta planta com a aplicação dessa solução. Vejam pela coloração da lagarta que é muito difícil de visualizar ela.
entre as folhas. Percebam também pelo tamanho da lagarta que ela está bem nutrida, né? Diante do estrago que ela fez na planta. Percebam que o nosso inseticida caseiro foi extremamente eficaz. A lagarta não suportou a aplicação, os ovos já foram retirados das folhas e tivemos sucesso na aplicação do nosso inseticida. Muito bacana. Então, diante dos resultados apresentados, o nosso inseticida foi um sucesso. Vocês podem também estar utilizando esse inseticida diariamente nas plantas de vocês. Só que existe um detalhe para isso, pessoal. Vocês têm que ficar atentos à questão da luz solar. Após a aplicação deste inseticida, vocês devem evitar que as plantas fiquem em contato direto com o sol, para evitar que aconteçam outros agravantes aí, como queimaduras nas folhas e no caule da planta. Certo, pessoal? A dica do vídeo de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, comentem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, curtam, comentem. Isso ajuda imensamente o nosso canal. Agradeço novamente a todas as pessoas que estão chegando, se inscrevendo, comentando, interagindo com o nosso conteúdo. Isso é muito importante. Faz com que a gente chegue cada vez mais longe, levando mais informação relevante para outras pessoas. Certo, pessoal? Dito isso, um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu!